Bom, a apresentação ela está dividida em 5 tópicos. A gente vai fazer uma breve introdução sobre a Belge. Talvez aí alguns de vocês da conferência não conheçam. A gente vai fazer uma breve introdução do nosso institucional. Vamos falar um resumo sobre as soluções que a gente trabalha, né, aqui na Belge. E introduzir o conceito de simulação com o ProModel e o PortoSim, né, que é o conceito da simulação ProModel aplicado para o setor portuário, que a gente usa em nossos projetos de consultoria, os nossos clientes que têm o software também usam, né? E para ilustrar a aplicação desses conceitos, né, do uso da simulação nesse ambiente portuário e navegação, a gente separou aqui 3 exemplos, né, 3 casos de sucesso para que vocês tenham uma ideia, né, inicial de como a simulação tem ajudado algumas grandes empresas no Brasil em seus respectivos projetos de simulação nesse setor. E, ao final, como disse, a gente reserva um tempo para discussão, dúvidas e curiosidades que vocês queiram tratar sobre esse tema. Bom, sobre a Belge, né, nós somos uma consultoria especializada em métodos quantitativos, né, onde a simulação é o nosso carro-chefe. A gente trabalha com outras tecnologias também, né, que a gente foi ampliando dentro do nosso portfólio de produtos e serviços, né, onde a gente completou aí, em abril desse ano 25 anos de estrada, né, onde nossa base fica em São Paulo e temos alguns outros representantes espalhados em alguns estados do Brasil e em outros países da América do Sul, atuando com algumas das ferramentas específicas, não só de simulação, que a gente vai falar hoje, dentre mais de outras tecnologias também que a gente já trabalha. Já acumulamos mais de 800 projetos realizados com sucesso, né, testados pelos nossos clientes, com savings superior a $1 bilhão, e o perfil dos nossos clientes, empresas de médio e grande porte, né, tanto é que hoje 9 entre as 10 maiores empresas, de acordo com o ranking da revista Exame, são clientes da Belge. A simulação é uma ferramenta versátil, onde a gente aplica nos projetos, tanto no nível estratégico, tático, operacional, com aplicações diversas em supply chain, logística, manufatura e serviços. Ou seja, tudo que tem processos a gente pode simular, né? Então, nessa área, a gente é o representante de uma empresa americana, né, que é a ProModel Corporation, uma empresa de Utah, que já tem mais de 3 décadas aí no mercado mundial, líder global nessa parte de simulação, e a gente é o braço da ProModel na América do Sul, né? Na maior parte dos países da América do Sul, né, tanto na venda do software, treinamento e suporte, como na realização de projetos de consultoria, que aí a gente não tem restrição geográfica, a gente pode fazer projetos em qualquer lugar do mundo. A gente trabalha também com ferramentas de otimização, supply chain, são projetos de malha logística, RapidMiner para essa área aí de analytics, big data, e na parte de previsão de demanda tem o Forecast Pro, né? São ferramentas aí de forecasting, né? Do pessoal que faz aí demand planning, né? Então, resumindo aí de uma forma geral em relação aos serviços, né, a Belge, dos serviços em consultoria a partir de simulação, né, cujo objetivo normalmente é simular um ambiente virtual para identificar gargalos, estudar cenários aí para o atendimento da capacidade requerida, buscar alternativas para o aumento da produtividade, dimensionamento de recursos, entre outros, né? Ou seja, modelamos virtualmente no computador um sistema real, que pode ser um porto, como é o tema da nossa apresentação hoje, mas também pode ser uma fábrica, um CD, um supply chain como um todo, né? Para eu quantificar a performance desses cenários e ser uma métrica quantitativa para apoio à tomada de decisão. Esses projetos podem ser feitos em logística, manufatura, serviços, aqui em portos, aeroportos, portos, que é o tema da nossa apresentação hoje, mas também ela é muito usada para projetos de fábrica, projetos de CDs, hospitais, né, laboratórios, entre outros, né? A gente trabalha também com ferramentas de network design, são projetos de malha logística, né, otimização de supply chain, para analisar o fluxo end-to-end do nosso cliente, né, do fornecedor até o cliente final, como o produto vai escoar no supply chain, visando minimização de custo, olhando para as questões de taxes, benefício fiscal, né, estudo de localização, onde abrir e fechar uma fábrica, um CD, que porto eu vou escolher, olhando para a cadeia como um todo, né? Aqui a gente está falando da área de otimização. A gente tem um braço de consultoria logística, né, para desenho de armazéns, estudo de dimensionamento de frota,
apoio em BID, né, para estudo de make or buy, terceirização, primarização de operação, estudo de layout, definição de estrutura de estocagem, equipamentos de handling, principalmente de CDs, e projetos de transporte. Na área de forecasting, a gente ajuda na implantação das ferramentas de previsão de demanda que a gente trabalha, assim como no desenho das operações de S&OP, desenho do workflow das operações de previsão de demanda e tudo mais. E, por último, a parte de Big Data, Analytics, que é uma área que está crescendo bastante. A gente é o representante da RapidMiner, uma empresa americana de Boston, que trabalha nessa área de Analytics. Aí tem um leque de aplicação bem grande, que pode ser para a parte de manutenção preditiva, detecção de fraude, retenção de cliente, é usado muito para marketing, enfim. Então, a gente usou o Big Data para análise diversa, está dentro do contexto aí de métodos quantitativos que a gente trabalha. Então, resumindo de uma forma geral, né, a gente brinca que a gente vende o peixe ou ensina a pescar. Né? Então, tem clientes que compram um software, a gente dá treinamento, suporte técnico, o próprio cliente faz os projetos sem depender da gente, como a gente também tem o nosso time de consultoria, onde a gente faz os projetos sob medida, né? Um projeto de simulação de um porto, de uma fábrica, de um CD, de transportes, enfim, né? A gente pode fazer isso sob medida para tomada de decisão ou, às vezes, até para desenvolver um modelo de tomada de decisão que vai ser usado no dia a dia ou para um horizonte de análise do cliente. A gente pode entregar um modelo parametrizado para que o cliente possa usar futuramente para fazer novos cenários, novas simulações, sem depender da gente. E tem a modalidade de transferência de tecnologia, que é o caso do cliente que tem a ferramenta e, às vezes, nos primeiros projetos contrata algumas horas de consultoria, fora os treinamentos, né? Pode contratar um consultor para trabalhar com o papel de coach, né? Ou seja, vamos fazer coaching para acelerar, ajudar o cliente a acelerar o processo de absorção de know-how em relação a um novo processo, uma nova ferramenta. Só finalizando essa parte institucional, a gente tem segmentos, praticamente todos os segmentos do mercado, né? Então tem várias empresas do setor automobilístico, várias empresas de bebidas e alimentos, empresas de serviços, né? Bancos, hospitais, empresas de engenharia, a indústria de consumo, papel e farmacêutico, né? Tem várias empresas, setor de celulose e papel, tem bastante tradição no uso de simulação, né? Então aqui tem todos os principais players, né? Então a gente fala lá da Fibria, da Suzano, que agora, né, mesma coisa, tudo Suzano, mas enfim, Montes del Plata e entre outros, Klabin, né, CMPC, vários operadores logísticos, né, e algumas aplicações aí no setor portuário. Então aqui tem a Login, o terminal de containers, BTP, a Libra, a Tegran, terminal de grãos, né? Essa parte de grãos também é outra área que tem bastante tradição em simulação, tem vários projetos aí já feitos, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, no setor portuário, né? O TGG, né? Terminal de granéis de Santa Catarina, tem terminais aí privados, né? Portocelo, Vale, da Votorantim, CSP, né, o terminal do PCM, enfim, entre outros. E o setor de química, petroquímica e mineração, né, que também é um setor que tem bastante tradição aí no uso da simulação. Né? Agronegócio, tem várias empresas, siderurgia, né, quase todos os grandes players siderúrgicos usam bastante de simulação de tomada de decisão, varejo eletroeletrônico, que está mais focado em logística, né, esses projetos de CDs, transportes, máquinas e equipamentos, entre outros. Bom, entrando aqui na nossa apresentação, quando a gente fala da simulação, ela está no contexto, ela está inclusa dentro de um contexto de uma mega tendência hoje, né, que todo mundo conhece, tem ouvido falar bastante aí da indústria 4.0 e a relação com o que a gente chama de análise prescritiva. Né? Normalmente, isso já com o advento da estatística, né? Todas as empresas fazem análises diversas, né? Usando o conceito de análise descritiva, que ajuda a interpretar o que aconteceu. Eu olho para o retrovisor, vou interpretar o que aconteceu. Aí eu começo a fazer uma análise de diagnóstico para entender o porquê isso aconteceu. Né? Então, até aqui eu estou olhando para o retrovisor. Aí, a partir daí, começa a me gerar insights. Quando eu olho para trás, eu começo a prever o que pode acontecer para frente, o que vai acontecer para frente. Já estou falando do conceito de análise preditiva.
Uma das consequências, quando a gente faz uma simulação num modelo, né, de futuro, de uma operação que não existe, ou que já existe, que eu estou planejando aí um aumento de demanda, uma variação de um novo cenário, eu vou entender o que vai acontecer. Mas se esse resultado for ruim, né, se eu não estiver atendendo a demanda porque tem um gargalo, ou se eu estiver com desperdício porque eu estou com uma infraestrutura superdimensionada, então o que eu posso fazer, né, como eu posso mudar essa tendência e ajustar para ter a operação mais enxuta, né, ou sem gargalo e tudo mais. Então aqui a gente já entra no conceito que a gente fala de análise prescritiva, né? Aqui a gente vai testar as hipóteses, vamos simular as alternativas para gerar a melhor recomendação sobre o que a gente precisa fazer para atender a demanda futura ao menor custo possível, né? E a gente pode ver entre as 9 grandes tecnologias, de acordo com um ranking aí da Boston Consulting Group, né, sobre o processo aí de transformação industrial, né, de forma geral. Vocês veem que tem várias, né, que vocês estão vindo falar bastante, de cibersegurança, cloud, né, nuvem, né, realidade aumentada, big data analytics que a gente trabalha, automação, enfim, várias outras, internet das coisas, e uma delas é a simulação, né? Então, é um tema que a gente já trabalha aqui no Brasil já há 25 anos, né, já tem bastante tempo de estrada, mas hoje tem ganho, né, cada vez mais força como uma ferramenta, não só que vai diferenciar, mas que é essencial aí para a competitividade das empresas. Bom, quando a gente fala da simulação de processos, é a tecnologia que permite a gente reproduzir no computador um sistema real, para que nesse ambiente virtual eu possa testar cenários. Então, se aumentar a demanda, será que eu tenho capacidade? Será que eu preciso de mais recursos? Qual é a área estática de estocagem que eu preciso para não travar a minha operação, não faltar produto e não travar um inbound? Né? Quantos berços, quantos piers eu preciso? Enfim, então são perguntas que eu tenho corriqueiramente aí no ambiente de planejamento portuário. Então, nessa área a gente trabalha, como falei, né, o software que a gente trabalha é o Promodo, né, software desenvolvido pela Promodo Corporation, então uma empresa de Utah, onde a gente é o distribuidor oficial exclusivo, como eu disse anteriormente, né? Não só no Brasil, mas em vários países da América do Sul. Bom, na simulação, quando eu falo da simulação, é uma tecnologia versátil, né? Onde eu posso simular qualquer tipo de ambiente, né? Então, eu tenho um exemplo aqui do lado esquerdo de uma simulação de um terminal portuário da Login, em Vila Velha, né, que é o TVV, Terminal de Vila Velha, que é um terminal de contêineres. Aqui foi feita a simulação de todo o terminal, né, desde o recebimento dos caminhões, de contêineres cheios, vazios, etc., chegada dos navios, o handling dentro dos pátios, né, com o objetivo aí de dimensionar os recursos de movimentação de containers nos pátios, balanças, portarias, quantos berços eu preciso, se eu aumentar a capacidade, será que o gargalo passa a ser o carregador de navios, eu preciso ter mais equipamento, enfim. Aqui no meio é um exemplo de uma simulação de um centro de distribuição, né, uma operação aí que você já vê atividades de movimentação com empilhadeiras, operações de handling com recursos humanos. Então, aqui o objetivo era a operação de logística reversa da Avon, com o objetivo de dimensionar recursos, estações de trabalho, para garantir o atendimento aí da operação de logística reversa, né? Todo produto que vai ser entregue, por algum motivo, ele volta a proceder, então ele tem que ser reorganizado para ficar disponível para venda novamente. Então, foi feita uma simulação para esse fim. E aqui do lado direito é um exemplo de simulação de chão de fábrica, né? A planta da Mercedes-Benz em Juiz de Fora, antiga fábrica que fazia o Classe A, né? Essa fábrica, como foi um produto que não deu certo aqui no Brasil, eles adaptaram a planta lá em Juiz de Fora para a produção de caminhões, que é a linha Aqua, Cela, entre outros tipos de caminhões. Enfim, como era um CAPEX super elevado, eles tinham que ter certeza que os investimentos na mudança dessa fábrica para a produção de caminhões estavam bem dimensionados, se não tinha gordura, né, e se não teriam gargalos, enfim, justamente para antever problemas e testar cenários futuros. Aqui fazer um parênteses, o ProModel ele é todo 2D, né, porém ele tem um módulo que é o 3D Animator, onde eu posso converter a animação 2D para um ambiente 3D. Né? Então, na prática é legal, bacana, bonito 3D, mas
o resultado importante, o que é relevante para a tomada de decisão, ela vem tudo do 2D, né? Com todo o embasamento estatístico dos outputs, dos volumes, dos gargalos, das filas, etc. Tudo vem no 2D, mas é só para mostrar para vocês que a gente pode converter essa animação em 3D para uma apresentação e tudo mais, mas na prática é mais uma perfumaria mesmo, né? Não é aí que vai ter a melhor decisão, a melhor resposta, né? Não é necessário. Bom, quando a gente fala de métodos para análise de sistemas, a gente tem uma série de ferramentas analíticas, né, para nos ajudar a interpretar a realidade. Tá? Então, quando a gente tem uma situação de baixa complexidade, normalmente a intuição, lápis e papel é suficiente para eu tomar uma decisão assertiva, né? Mas à medida que essa complexidade aumenta, ou seja, eu tenho aleatoriedade, né? Que aleatoriedade? As coisas variam, né? Então, o tempo de processo varia, a velocidade varia, a demanda varia, o intervalo entre as chegadas do navio num porto varia, o intervalo das chegadas dos caminhões no porto varia. Então, eu junto essas aleatoriedade. Quando eu junto isso com dinâmica, né, que são as variações, as interdependências, né, que eu tenho, né, do meu mundo real, em relação à sincronicidade de eventos, ou seja, eu simulo ao longo do tempo, né? Então, não adianta eu chegar com um navio, atracar, só que eu não tenho produto, ou o contrário, não adianta eu ter produto e não chega um navio, vai chegar uma hora que eu não vou ter espaço para estocar meu produto, né? Se for uma exportação, por exemplo, ou eu vou fazer uma montagem, né, de uma peça, de uma fábrica, por exemplo, então se não tiver a peça A e a peça B, não começa o tempo de montagem. Enfim, então essa sincronicidade dos eventos ao longo do tempo e a simultaneidade, né, por exemplo, chegam 10 navios, mas eu tenho um pier, um berço apenas, vai gerar o efeito fila. Mas se eles tivessem chego, são 10 navios por ano, e chegasse um por mês, nunca ia formar fila. Então essa questão do tempo, de simular ao longo do tempo, a dinâmica somada à aleatoriedade, eu configuro uma situação de alta complexidade. E aí é a situação ideal para simular, para que eu tenha uma resposta com qualidade, com precisão, né? A gente brinca, às vezes, o maior concorrente da simulação é a planilha Excel, né? Todo mundo faz as planilhas super sofisticadas para ter um resultado o mais preciso possível, mas é uma ferramenta limitada, né? O Excel é uma planilha estática, né? Uma fotografia, eu não vejo variabilidade, muito menos a dinâmica, né? Não consigo simular ao longo do tempo, né? Então, até para ilustrar esse ponto, uma das vantagens da simulação é evitar um problema que a gente chama que é o erro das médias, né? Então, esse aqui é um exemplo clássico de fila, né? No caso aqui, um exemplo de uma fila de um banco, eu tenho aqui um caixa, né, de um banco, né? E aqui é uma fila onde vão chegar clientes, né? E eu digo o seguinte, em média, chega um cliente por minuto, né? Cada um minuto chega um cliente na fila. E o tempo de atendimento é, em média, 0,99 minutos. Então, assim, na média, a gente vê, poxa, se ele é atendido em menos de um minuto e chega um por minuto, na média nunca vai formar fila. Mas a vida real a gente sabe que não é média. Tem hora que chegam 10 pessoas de uma vez, tem hora que não chega ninguém, mas na média chega uma pessoa por minuto. E o tempo de atendimento varia também, né? Tem uma pessoa que foi pagar um boleto, gastou 10 segundos, chegou lá um motoboy com um malote e tem que pagar lá 10 contas, 10 boletos e demora 5 minutos. Vamos dizer que, em média, o tempo de atendimento dos N clientes daquele dia foi 0,99 minutos, mas a variação é de uma curva exponencial, né? Então, a gente vai simular essa situação. Só para ilustrar aqui, como eu falei que é uma fila de um banco, poderia ser uma fila de navios, né? Então, sim, rapidamente, só antes da gente simular essa situação, só queria mostrar aqui para vocês que eu posso simplesmente substituir aqui na minha biblioteca gráfica, né? Por exemplo, em vez de ser uma pessoa na fila, eu posso colocar aqui que vai ser um navio na fila, né? E aqui no meu local, onde ocorre aqui a operação, eu posso dizer que vai ser um berço aqui, por exemplo, onde chega um determinado navio, onde ocorre a operação de carregamento do navio, né? Então, vou trocar aqui esse aspecto gráfico para cá, posso girar, por exemplo, né? Então, aqui, ao invés de eu simular pessoas, é a mesma situação, só que agora eu vou apresentar como se fosse um navio, né? Então, se olhar aqui, ó, começar a rodar a simulação,
Você vê aqui, ó, tem momento que não tem navio nenhum, tem momento que chegam 2, 3 navios. O pior caso aqui foi de 9 navios, né, em fila, né? Enfim, então eu posso acelerar aqui essa simulação, ó, já passaram-se 1 hora, 2 horas, é claro, aqui está, né, numa escala aqui de tempo de um banco, mas se fosse um navio a gente transformaria isso em dias, semanas, as chegadas, né? Mas é só para ilustrar o conceito. Olha só, você vê que o pior caso chegou a 47, 50, 60 navios, agora está, nesse momento na simulação, está com 20 navios em fila, mais ou menos, né, depois de 16 horas. Ou seja, aquilo que eu achava que ia ser o mundo perfeito, que ia ser 0 fila, um caixa era suficiente, ou um berço seria suficiente, na prática é questionável, né? Eu cheguei a um caso que eu tinha 61 navio aqui em fila, 61 navios em fila. Né? Então, que seria o mundo perfeito, na prática seria um desastre. Imagina quanto é o custo dessa sobreestadia de navio, da demurrage e tudo mais, né? Bom, e como é que a gente identifica a curva, né, a que melhor representa essa variabilidade estatística dentro do ProModel, né? Já que eu não vou trabalhar com médias, vou trabalhar com curvas, para me ajudar a identificar essa melhor curva, eu trabalho com o StatFit, né, que basicamente quando eu lanço aí a minha amostragem da minha variável aleatória, ele rapidamente traduz isso para uma curva. Então vamos dizer o seguinte, vamos falar qual que é o tempo de carregamento do navio, né? Então eu falo lá, puxa, olha, foi de 16 horas, 15 horas, 14 horas, 30 horas, 29,5 horas, 32,8 horas, de repente demorou 65 horas, teve um caso que deu 9 horas, claro, depende da carga, né? 32, 45, enfim. Imagina que eu tenho uma amostragem aqui dessas variáveis e quando eu clico nesse AutoFit, rapidamente o StatFit ele testa essas curvas diversas, rejeitou essas duas, mas a que deu melhor ranking, melhor fitting foi essa triangular, poderia ser o Aibo, por exemplo. Então, se eu pegar uma dessas curvas, ele mostra aqui o histograma e o perfil dessa curva. Na hora que eu for fazer uma nova simulação, ele vai sortear valores aqui entre 10 e 70, mas a maior parte vai dar em torno de 20, que foi o que aconteceu na minha amostragem, né? Eu não vou trabalhar mais com médias. E quais os parâmetros dessa curva? Quando eu clico no Export, ele já mostra aqui, se eu pegar aqui daquela curva da Weibull, né, ele já mostra quais os parâmetros dessa curva. Né? Então, não preciso ser um estatístico, né, especialista, o software já faz esse papel para a gente. Eu vou copiar e colar essa curva no ProModel, ele vai entender que esse é o tempo de carregamento do navio e vai sortear valores de acordo com essa variação que eu obtive numa amostragem real no campo. Né? Tá? Então, quando a gente fala aqui da simulação, né, a gente diz, né, quando eu tenho situações de alta complexidade, né, de alta interdependência e alta aleatoriedade, eu configuro uma situação de alta complexidade e essa é a situação ideal para simular, né? A gente brinca, né? Às vezes faz planilhas super sofisticadas, o pessoal tira leite de pedra, né, com essas planilhas, mas existem ferramentas adequadas para estudar situações complexas, né? Como eu falei, né, ela já evita aquele problema do erro das médias. Né? A média, você está com o pé no balde de gelo, a cabeça no forno, na média está na temperatura certa, mas na prática a pessoa está morrendo. Né? E a simulação vai ajudar a antever esse tipo de problema, vai conseguir emular esse efeito da vida real de uma forma mais fidedigna possível, por isso a gente vai ter uma resposta com mais precisa, com maior acurácia. Okay? Bom, e a simulação ela é aplicada, né, na indústria de forma geral e uma das grandes aplicações é no setor portuário. Então, aqui a gente tem algumas perguntas clássicas, né, no projeto de porto. Qual a previsão de fila e demurrage? Né, como planejar melhor as operações portuárias, né, falando em fluxos, que tipos de equipamentos, recursos eu vou usar? Qual a capacidade do porto? Né? Tem uma dada infraestrutura, né? Eu posso fazer uma análise de estresse e ver qual a capacidade máxima
que eu consigo atingir com uma dada infraestrutura e com a capacidade futura à medida que eu faço investimentos, né, na infraestrutura, nos recursos e tudo mais, né? Uma pergunta clássica é onde estão os gargalos? Quais são os gargalos, né? Eu preciso adequar o meu porto para atender a demanda e eu não sei, será que é o recebimento, né, ferroviário, rodoviário? Será que é o tamanho do armazém? Será que é o embarque, né? É a quantidade de piers que eu tenho, de berços ou equipamento, as correias, enfim, né? Que tipo de navio eu vou contratar? Eu posso fazer um estudo para avaliar o transporte, né, para ver a frota requerida, eu vou trabalhar com uma frota spot, um navio operando em time charter, enfim, você tem um leque enorme aí de aplicações, né? Então, normalmente a gente trabalha, né, na simulação para atender essas perguntas específicas, onde eu posso fazer toda a modelagem end-to-end, desde as fábricas até chegar no porto destino final, né? Então, posso desenhar, colocar como mapa, como eu vou mostrar nos exemplos para vocês, ver a frota de navios entre suas relações origem-destino, né? Eu posso analisar um modelo, né? Usar um modelo para planejamento das operações portuárias, né? Desde a portaria até o embarque, né? Que pode ser um terminal de granéis, líquidos, sólidos, pode ser um terminal de containers, enfim, né? Entre outros, vou analisar a fila de navios, demurrage, estudos para aumento de capacidade, olhando toda a capacidade, todo o fluxo, né, da cadeia logística envolvida, né? Então, com esse conceito, eu consigo melhorar a gestão dos embarques contratados para minimizar filas, né, conseguir tirar mais proveito da infraestrutura que eu tenho, dimensionar os recursos requeridos para o atendimento da demanda, né, recursos de movimentações, área requerida, né, espaço, pátio de caminhões, pontos de carga, descarga, né, do meu produto, equipamentos de handling, berço, infraestrutura, estocagem, entre outros, né? Então, eu faço tudo isso com uma forma dinâmica e com análise probabilística, evitando médias simplistas, como eu mostrei para vocês no problema do erro das médias, né? E o conceito da simulação de portos, ela é integrável com vários módulos, né? Então, a gente entra com análise estatística de dados, como eu falei, né? A gente pode usar o StatFit, fazer uma análise, né, das curvas probabilísticas. Eu vou fazer o modelo da logística portuária, com todos os fluxos, processos, regras e restrições. Ele acompanha a biblioteca gráfica, como eu mostrei para vocês, né? Tem uma biblioteca aí de equipamentos, navios, etc. Posso configurar turnos, né? Então, se for uma operação que não é 24 horas ou que é 24 horas, não importa, mas eu tenho um intervalo de paradas, de refeição ou troca de turno, algum break, eu posso configurar esses turnos, né? Não só turnos, mas também paradas de manutenções, né, corretivas, preventivas, entre outras, né, ou tem as interruptions em portos também, que é bem comum, né, alguns portos de granéis, né, de milho, soja, de grãos, terminais de celulose, por exemplo, tem vários tipos de produtos que você tem interrupções devido à chuva, então você modela essas condições climáticas, né, que vai causar menor redução da disponibilidade, né, operacional, as interrupções causadas numa operação de atracação e desatracação, por exemplo, a condição de maré, corrente, vento, né? Tudo isso é modelável, né? Você tem um módulo gerador de cenário parametrizável, então é legal que todas essas variáveis, se mudar o perfil, uma época de El Niño, Laninha, vai chover mais, vai chover menos, o que isso impacta, qual a demanda, quantos operadores eu tenho, quantos recursos eu tenho, quantos ternos eu tenho, enfim, eu posso deixar tudo isso parametrizado e alterar facilmente para fazer uma nova simulação, né? Posso converter essa animação 2D em 3D, como eu mostrei, e com um gerador de relatórios de desempenho, né, como eu vou mostrar para vocês, que eu tenho um Output Viewer, né, onde eu posso acumular as estatísticas dos diversos cenários que eu venho a simular, para poder comparar esses resultados, né, e tomar decisão quanto à melhor recomendação a fazer naquele dado cenário, né? E eu tenho um módulo de otimização também, né, onde eu posso trabalhar com essas condições de controle com uma forma ágil, com umas interações heurísticas aí próprias para poder fazer a otimização dos meus ativos. Okay? Bom, então,
Falei do conceito, né? Agora entrando na prática, né? Eu vou mostrar aqui 3 exemplos, né, de aplicações da simulação na área portuária, né? O primeiro case que eu vou mostrar, já no ProModel, né, é um case feito para a Vale, né? A Vale que é um dos maiores clientes da Bélgica, né? A gente fez um sistema chamado SimCap, que é o sistema de simulação do terminal Ponta da Madeira, né? Fica lá em São Luís, no Maranhão, né? Que, enfim, é um dos grandes terminais da Vale. Tem um de Tubarão, que a gente também simulou, e esse é o do Maranhão, onde a gente vê todo o fluxo da chegada dos minérios que vem lá de Carajás, né? Até chegar no porto Ponta da Madeira, né, onde eu tenho toda a operação de descarga do minério, todo o handling dentro dos pátios, eu tenho usina de pelotização, peneiramento, entre outros processos internos no porto, até o embarque propriamente, né? Então, foi um dos maiores sistemas de simulação já feitos no mundo, né? A gente apresentou esse case com a Vale, né, em congressos de simulação nos Estados Unidos, enfim. Inclusive, ele foi até matéria de capa da Tecnologística na época, né? Onde o cliente fala, né, que após várias tentativas frustradas por simuladores, finalmente eles obtiveram a agilidade que necessitavam, né? Antes eles levavam até 10 dias para analisar um cenário, hoje com o ProModel, uma vez feito esse modelo parametrizado, hoje em apenas 2 horas ele consegue fazer avaliações futuras, né, rapidamente, acerca até de investimentos requeridos, né, de ampliação de capacidade e tudo mais. Vou mostrar para vocês esse modelo. Tá? Bom, aqui o modelo de simulação, eu vou abrir aqui para vocês o ProModel, né? Então, quando a gente começa o modelo de simulação, a primeira coisa que a gente faz é importar um layout de fundo, né? Em cima desse layout a gente começa a desenhar os fluxos, os processos, as regras, né? As restrições, quais os produtos e tudo mais, né? Então, eu vou começar a simular aqui só para ilustrar. Então, que quando começa a simulação ele importou uma série de dados, uma planilha Excel, que eu já vou mostrar logo mais, mas aqui eu tenho uma vista geral do porto, né? Aqui do lado direito a chegada do virador de vagões, eu tenho aqui o pátio de minérios, né? E do lado esquerdo eu tenho os piers, né? Onde são feitas as operações aí de carregamento de minério, né? Se eu der um zoom aqui, deixa eu dar um zoom vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade. Então, eu tenho aqui a operação de descarga, né? Então, tem os trens que chegam, né? De acordo com o tipo de minério e tudo mais, a característica de destino do produto, etc., ele vai para um determinado virador de vagões, né? E onde é feito aqui a operação de descarga. Os minérios, então, a gente agrupou aqui em famílias, né, de produto, tem vários tipos de minério de ferro, aqui a gente pode criar um contador onde a gente vê a quantidade de minério descarregado até esse dado momento, né? Aqui, mais acima, a gente tem uma visão geral aqui da usina de peneiramento, né? Onde se recebe produto, ele peneira, faz um processo aqui de beneficiamento do mesmo, né? Para configurá-lo na característica de embarque. E tem aqui também um black box aqui da usina de pelotização. Isso aqui já é um outro projeto gigantesco. Se eu abrir essa caixa preta aqui de pelotização desse projeto, eu posso abrir lá em centenas de tanques, silos, britadores, peneiras, enfim, que aí foram outros projetos, outros sistemas que a gente fez para a Vale, que chama Simpel. Aqui eu tenho os pátios, né? Então você vê que quando pisca aqui umas corzinhas verde, são equipamentos que estão ativos naquele momento, né? Então, não sei se vocês conhecem, não estou com uma foto aqui agora, mas aqui são os equipamentos empilhadeiras recuperadoras que recebem o minério pelas correias e fazem todo o empilhamento para depois ele recuperar e jogar nas correias para o pier, né? Para fazer o respectivo embarque, né? Então, aqui eu tenho nesse modelo 2 piers, né? Esse aqui é o pier 1, pier 3 da Vale. O Pier 1 que carrega navios grandes, esse aqui comporta 2 navios médios, até um navio grande também, e com 3 carregadores aqui, né? A gente chegou a fazer um outro cenário, esse modelo, essa versão do SimCap, ela estava preparada para simular a infraestrutura do cenário de 130 milhões
de tonelada por ano. Depois, a Vale fez uma nova versão do sistema, nos contratou para fazê-lo, para o cenário de 240 milhões de tonelada ano, né, que foi quando descobriram a Serra Sul, lá de Carajás, enfim, duplicaram a ferrovia. E aí criou-se aqui um Pier 4, esses pátios aqui quase dobraram de tamanho, essa quantidade de pátios, tinha um monte de pátio aqui para baixo, em vez de 4, tinham 8 viradores de vagões, enfim, era um projeto super complexo. E quando eu rodo a simulação, eu posso criar aqui alguns indicadores, né? Por exemplo, aqui eu tenho a situação dos pátios. Ao longo da simulação, conforme passa aqui o tempo, eu vejo a tonelada de minérios que eu tenho de cada tipo de minério em cada um dos pátios, né? Então eu consigo ver se tem pátio sobrando, se tem pátio que está sobrecarregado, se está bem balanceado ou não, né? Eu tenho também indicadores, por exemplo, na parte aqui do embarque, eu vejo quanto que foi a demurragem acumulada até esse momento da simulação, né? Eu tive dispatch, qual que é a taxa comercial resultante, né, de cada pier, né? Tonelada por hora aqui, né? Em função das paradas, das interrupções. Eu tenho aqui por produto, por pier e uma total, né? Isso era usada depois pela área comercial para negociação, né? Enfim, desses termos aí nos seus respectivos contratos. Bom, quando então está rodando aqui a simulação, então por trás dessa simulação a gente cria normalmente aqui uma planilha de entrada de dados que a gente chama de cockpit, né? Um apelido que a gente dá para essas planilhas, que é onde eu piloto a simulação. Cada projeto tem o seu cockpit, né? Isso permite, é bem legal que a gente faz isso, permite com que a gente tenha um modelo flexível que possa ser alterado em termos de parâmetros, né, de uma forma rápida, fácil, para configurar um novo cenário. Então, nesse modelo, ele tinha lá o processo de chegada dos navios, a operação no porto, a operação de chegada dos trens, né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, eu tenho aqui os meus grupos de clientes, né, no caso desse modelo, os vários clientes da Europa, Ásia, tipos de produto. Eu tenho aqui os produtos. Então, se a gente olhar a legenda, eu tenho cada família de produtos, eu tenho aqui o código dos SKUs, né, dos tipos de minério. E aí, no modelo, para ver como a operação é complexa, né, no porto, eu tenho aqui toda a interação dos produtos, né? Aqui é o que chega de Carajás e aqui é o que é embarcado. Então, por exemplo, eu tenho um produto código 7 que ele vai entrar no peneiramento e ele pode virar 20, mas parte dele ele mistura, ele vai blendar com o produto 9, vai virar o 10, parte vai virar o 22, misturado com 11, que misturado com 23 vai virar o produto 2. Então, você vê que tem uma complexidade na blendagem do minério, tudo isso foi modelado, né? Eu tenho aqui, por exemplo, dados de vendas, né? Qual que é a demanda desse porto? Eu vou estudar a capacidade, a gente rodava um ano esse simulador. Então, aqui eu tenho os clientes, eu tenho aqui os produtos, né? Produto e os clientes. Então, aqui eu tenho os volumes, né? A previsão de vendas, eu tenho os parâmetros de embarque, né? Quantos rebocadores eu vou trabalhar, qual que é o tempo de alfândega, né? O dead weight, né? Se ele para decidir do navio para saber se ele vai para o Pier 1, né? Ou se vai para o Pier 3. Enfim, tem várias regrinhas, a taxa de embarque efetivo de cada produto e por cada pier, né? Que aí varia. Aqui é o virador de vagões, né? Então, aqui são os dados dos produtos que vêm de Carajás, a quantidade de trens que chega, qual que é a variação. São 208 vagões, depois a gente, no outro cenário, já foram para 312 vagões por composição. Enfim, então, são uma série de dados, né, os dados da blindagem dos produtos. Eu tenho aqui a capacidade dos meus pátios, né, como que a regra, né, de operação, né, das usinas de pelotização e britagem dentro do pátio, que produto eu vou descarregar em cada pátio, né? Então, nesse pátio A, eu opero com o produto 5, 14 e 15. Aí, se eu quiser operar com o produto 16, será que eu ganho flexibilidade, mas não vai prejudicar os outros? Então, eu posso alterar aqui rapidamente e mudar, né? Eu tenho parâmetros liga-desliga dos recursos, isso é bem legal, né? Então, eu posso ter um gargalo, por exemplo, que é o Pier. E se eu tiver o Pier 3, né? E se eu não tiver o Pier 3, eu posso desligar, eu posso falar, não, ele vai entrar no meio do ano, ele vai entrar no dia 1 do 7, por exemplo, né? Eu posso ativar os equipamentos de pátio, as linhas correias, posso deixar isso parametrizado, eu tenho dados de manutenção preventiva, corretiva, eu tenho aqui a curva de maré, então
a gente sabe que tem as janelas que o navio pode embarcar, né? Então eu posso modelar aqui as marés. Isso tem várias formas de fazer, né? Então aqui é só para ilustrar, né? Não é entrar em detalhe, mas que eu posso criar uma planilha de entrada de dados, onde eu posso parametrizar esses inputs que vão ser carregados dentro do ProModel, né? Então uma vez que eu rodo essa simulação, no final dela eu tenho como coletar as estatísticas e ver um terceiro módulo, que é o Output Viewer, né? Onde eu tenho os resultados da minha simulação, né? Então, esse Output Viewer, ele permite que a gente crie um dashboard para comparar os cenários, resultados, né? Que toda vez que eu rodar uma nova simulação, eu já tenho separado as estatísticas, os gráficos que eu quero analisar, as variáveis importantes, né? Ou eu posso até exportar isso automaticamente para um relatório gerencial no Excel, como eu vou mostrar no próximo exemplo. Mas aqui, por exemplo, você vendo que eu tenho resultados aqui em forma de tabelas, né? Qual foi a demurge, dispatch, qual foi, né, os dados aqui de embarque. Tá vendo que eu tenho uma série de dados, o tempo de fila, né, as taxas de operação, enfim, eu tenho uma série de dados em tabela, eu posso filtrar, trabalhar, como se fosse uma planilha aqui, né? Mas eu tenho, por exemplo, gráficos aqui em forma de Excel. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse carregador de navio, ficou 43% do tempo em uso, e o restante aqui, ele ficou ocioso. Então, eu tenho aqui a estatística dos meus equipamentos, do PIR, né? Então, qual foi a utilização do PIR, né? Eu tenho gráficos aqui, série temporal. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, não selecionar, eu tenho produtos finos no pátio G e no pátio E. Você viu que o estoque está bem mais baixo, né? Então, eu consigo analisar a variação do meu estoque ao longo do tempo, até para dimensionar, né? Qual que é a capacidade estática de estocagem que eu preciso, né? O tamanho do meu armazém, o tamanho do meu pátio, né? Entre outros. Então, eu tenho aqui o série temporal, eu poderia jogar um histograma aqui para calcular o percentil 95%, né? Igual, por exemplo, aqui, né, fila de navios, desculpa, descarga, né? Ver como foi a descarga de trem, a fila de navios, né? Então tem aqui a fila de navios, deixa eu só mudar aqui o design. Aqui eu tenho aqui uma fila de navios, ó, por exemplo, a fila a fila 1, a fila do Pier 2. Ó, eu cheguei a ter um pico de 10 navios ali no final da simulação. Depois eu posso jogar isso aqui para um histograma e falar, olha, aqui eu tenho tempo de fila, né? Do Pier 1, se eu quisesse colocar aqui do Pier 2, por exemplo, vou selecionar aqui o Pier 2, né? Então, aqui, ó, eu tenho 95% do tempo, eu fiquei com os navios aguardando até 112 horas, né? Puxa, então, quanto isso custa aqui em termos de demurrage, né? Eu posso ver a utilização dos meus locais, deixa eu colocar uma média aqui semanal, por exemplo, eu posso ver aquela utilização ao longo do tempo também, né? Então, olha, o PIR aqui nesse dia, ele ficou 64% ocioso, agora nesse dia foi só 17% ociosidade, né? Então, eu consigo ver essa variabilidade de acordo com o período que eu quero analisar, por semana, por dia, por hora, né? Por minuto, enfim, né? Então, aqui é para ilustrar que tudo isso que eu tenho, eu defino em cada projeto quais são os meus KPIs, minhas variáveis de análise. Quando termina a simulação, eu posso exportar isso para um PowerPoint, né, para criar um relatório gerencial, ou posso exportar tudo isso aí como um dado do Excel, né, e aí eu customizo meu relatório gerencial no Excel da forma como eu quiser, né, como também posso exportar isso automaticamente. Então, aqui é só para ilustrar, né, a gente tem uma planilha de entrada de dados que alimenta o simulador ou ProModel, onde eu processo a simulação, onde tem as regras de decisão, né, as lógicas, etc. E aí eu tenho os resultados que são acumulados nesse Output Viewer, onde eu posso rodar aqui vários cenários e depois até comparar os resultados, né, lado a lado de cada um desses nossos cenários, né. Então, esse foi um sistema de simulação feito para Vale, né, para estudos de capacidade, com um horizonte de até 10 anos. Né? Então, era um modelo que tinha uma flexibilidade base a previsões de volumes futuros e parametrizações de equipamentos, partes futuros que não existiam na época, equipamentos futuros que não existiam na época, onde ele criava um liga e desliga e podia testar a capacidade futura rapidamente, né, através da simulação, né, uma vez que ele tivesse aí os novos dados, as novas premissas
e condições de contorno para fazer uma nova simulação, né? Então, um sistema de simulação para estudo da capacidade. E aí, agora eu vou mostrar um segundo exemplo, agora, só para contextualizar aqui, que é um caso feito na Votorantim. Votorantim Operação de Cimento, na época, era uma unidade de negócio que chamava VI, né, Votorantim Internacional. Hoje não existe essa unidade na Votorantim mais, mas que era a unidade que era responsável pelos processos de exportação do cimento e do clinker, né, na Votorantim. Então, de toda a gestão aqui, desde a produção na Cimesa, né, que fica ali em Sergipe, né, que abastece parte do mercado interno e parte da exportação, que é escoado através do terminal Inácio Barbosa, né, que é o Porto de Barra dos Coqueiros, também ali no estado de Sergipe, né, ali próximo a Aracaju, né? E a gente simulou também toda a logística, todo o fluxo de navios para a exportação do cimento e do clinker, né? Então, esse modelo vou abri-lo aqui. Ele é bem interessante porque a gente olha não só o porto, mas o supply chain, né, desse processo todo integrado, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma vista, você vê que aqui ao invés de importar um layout em CAD, a gente importou uma vista aqui do Google, né? Na época eles não tinham uma planta e tal, ajustamos as escalas dentro do Google para ilustrar aqui a simulação. Então, aqui eu tenho o berço, né, onde chegam os navios, o azul aqui são os navios COA, né, deles, tem alguns terceiros que operam, aqui tinha estoque de fertilizante, ureia, que usava nesse porto, né, não lembro, enfim, outras empresas que usavam aqui, a Yara, provavelmente, e eles estavam querendo testar a operação aqui em Time Sharp, né, um navio que fazia exportação desse cimento e clinker para a região lá dos Estados Unidos, né, o sul dos Estados Unidos, né, na Flórida, etc., e voltava com coque, né, que é um insumo que ele usa aqui nas fábricas. Aqui a gente tem os silos, né, se a gente der um zoom aqui, eu tenho aqui os silos de cimento, né, tenho o galpão de clinker, eu posso criar essas vistas, deixa eu só colocar aqui, vista geral, o pátio de coque, né, então quando acontece a simulação, ó, nesse momento, ó, eu tenho esse Type 1, que é o tipo de cimento que ele está embarcando, e aqui eu consigo ver qual que é a carga, né, ele vai encher 10 mil toneladas, como é que está a ocupação dos silos de cimento, né, como está a ocupação do estoque de clinker durante esse momento da simulação, né. Eu tenho como ver aqui também, ó, nesse momento eu tenho demurrage, eu tenho dispatch, né, já tenho 800 mil dólares de demurrage, tá vendo? Está chegando um navio de terceiro, então ele vai atrasar, vai impactar nesses outros navios, vai ter demurrage. Eu tenho aqui uma vista que é da fábrica, né, então aqui é a Cimesa, então aqui a gente modelou o forno, os silos aqui de clinker, aí ele moe esse clinker e faz o cimento, né, parte é carregado aqui em caminhões aqui granel, né? Tem silos multicâmera, né? E tudo mais. E eu consigo analisar os detalhes da fábrica, né? Então, se o equipamento está desligado, se eu dar um zoom aqui, eu tenho aqui tipos de cimento, né? Que estão operando. Se o equipamento está ligado, está em warm-up, está fazendo setup, está fazendo uma manutenção, eu poderia analisar aqui na fábrica, no processo, às vezes o gargalo é a fábrica, né? Estou atrasando o navio porque a fábrica não está conseguindo atender on time, enfim. Então, e se eu tivesse... Onde que é o gargalo da fábrica? Será que é um moinho? E se eu tiver mais um moinho? Quanto que eu vou reduzir na fila de navios? Porque o produto vai ser movimentado vai ser produzido mais rapidamente para abastecer o porto, né? E eu tenho a vista que tem toda a lógica, né, da logística dos caminhões que fazem o transporte da fábrica até o porto, e depois eu tenho aqui o fluxo dos navios, né? Então, aqui eu tenho a Barra dos Coqueiros, né? Então quando o navio sai aqui de Barra dos Coqueiros, ele pode vir aqui para a África, tem navios que ele vem aqui para a Flórida, né? Cape Canaveral, Everglades, Manatee, né? E tudo mais. E ele tem que é a exportação do cimento e do clinker, mas ele também importa coque, que vem aqui do Golfo do México, né? Do Texas City, Corpus Christi, Houston, né? Enfim. Então, como ele tem uma perna aqui, qual que é a ideia dele com esse navio Time Charter? Era levar cimento, anda vazio até o Golfo do México, carrega coque e traz coque aqui para o Brasil, né? Que pode ser para um desses portos aqui, Fortaleza,
Recife, Barra dos Coqueiros, Cosipa e Imbituba, né? Então a gente simulou também para estudar a viabilidade dele ter um navio dedicado para essa operação, né, de importação de coque e exportação de cimento. Por trás dessa simulação, também a gente tem um cockpit, igual aquele caso, fazendo uma analogia com a Vale, né? A gente tem aqui uma planilha de entrada de dados, né? Onde a gente pode, onde a gente configura os dados de produção, né? Os dados de produtividade aqui dos equipamentos da fábrica, né? As paradas dos fornos, manutenções, né? A gente vê os dados dos silos, do coque, a demanda do mercado interno. Aqui é para ver a transferência dos caminhões, quanto que eu tenho de frota dedicada e frota spot, os turnos de expedição. Aí aqui entra a parte marítima, né? Então, o navio time charter, né? Ele começa o ciclo dele, se eu olhar aqui, né? Ele começa em Houston, vai para Barra dos Coqueiros, viaja 10 dias, vai carregar coque, 10 mil toneladas, né? Depois que ele chega aqui em Barra dos Coqueiros, ele vai para Everglades, exportando Type 1. Então, tem aqui como se fosse o line-up dos navios. Eu tenho aqui do time charter, né? Agora eu tenho aqui a programação do time charter. E aqui eu tenho o line-up dos navios, né, que são navios spots com as respectivas origem e destino, né? Então, esse aqui, ele vai sair de Corpus Christi, vai para Barra dos Coqueiros, vai carregar coque, eu posso definir qual é o produto aqui, qual que é a prancha, né, a carga do navio, qual a prancha contratada, e aí eu tenho também os dados do cliente, né, qual é o cliente, né, que eu tenho aqui, qual que é o custo da demurrage, né, para eu poder calcular. Nesse caso, a gente colocou também a parte de custos, né, do projeto, os dados do porto, né, então eu tenho aqui os tempos de atracação. Aqui, se vocês olharem, tá vendo que eu tenho aqui uma curva, né, o tempo, aqui, o tempo do cimento para exportação. Então, isso aqui é uma curva. Essa curva veio de uma amostragem que a gente jogou no StatFit, software de estatística que eu mostrei, para trabalhar e tratar com essa curva probabilística, né? Então, tem aqui o turn time, tenho aqui os dados do ship loader, a eficiência, enfim. Eu tenho dados aqui de custos, né? Por exemplo, custos do navio. Então, a gente detalhou aqui, né, o custo, no caso do time chart, a diária, o uso dos portos, limpeza, tripulação, combustível, né, se é IFO, se é MDO, custos portuários, né, do handling, tá vendo? Cada utilização de balança, frete interno, várias atividades, os custos unitários, enfim, por quê? No final da simulação, né, quando a gente simula, ele lê esses dados e no final ele gera um relatório que, nesse caso, a gente exporta automaticamente para uma planilha Excel, né? Porque era uma expectativa da Votorantim, ter um relatório gerencial com os principais indicadores. Então, por exemplo, aqui ele consegue ver os dados de produção, quanto foi produzido, quanto foi expedido, tempo de produção, o custo da expedição, então os dados da fábrica, os dados do equipamento, né? Quantos por cento ele ficou ligado, desligado, etc. Eu tenho aqui os dados da transferência, né? Da logística, né? Dos caminhões, e tem os dados aqui do navio, né? Então, quanto foi a utilização do berço, qual foi a fila média, né? Qual foi o custo do frete total para fazer essa operação anual, o custo com demurrage, e eu tenho aqui um log de cada navio, né? Cada navio, qual foi o início do laycan, qual foi o NOR efetivo, aqui é um log do que o ProModel guarda para a gente no final da simulação, né? O início do carregamento efetivo, qual foi o tempo de fila, qual foi a demurrage. Então, no final, a gente consegue analisar. Como é um modelo probabilístico, a gente rodava ele várias vezes, né? Várias replicações. Então, por exemplo, para analisar a demurrage, a gente viu, olha, cada rodada dessa é uma replicação, rodei 32, você vê que ela gira em torno aqui de quase 1.800.000, né? Mas tem alguns picos aqui. Então, depois a gente pode gerar o percentis aqui para analisar qual que é a demurrage prevista, projetada aí para esse dado cenário. Mas eu estou vendo que tem um gargalo aqui que é o silo. E se eu tiver mais um silo? De repente eu vou investir no silo, em vez de dar 2 milhões de demurrage, ele caiu para 1 milhão. Puxa, eu economizei 1 milhão por ano. Será que paga esse silo a mais? E eu tenho uma folga operacional maior? Enfim, aí eu começo a fazer esse tipo de análise, né? Então, aqui é para ilustrar que eu posso exportar esses indicadores todos
já para uma planilha Excel automaticamente, ao invés de analisar naquele Output Viewer, como eu mostrei para vocês. Ok? Bom, e um último exemplo, né, teria inúmeros aqui, né, mas para tentar abranger algumas situações diferentes, aqui a gente tem uma simulação da fibra, né, a operação de celulose, da fábrica lá de Três Lagoas, Jacareí, até o Porto de Santos. Aqui é para ilustrar uma simulação que eu não olho necessariamente só o porto, eu posso olhar o transporte, né, eu posso olhar uma hidrovia, eu posso olhar, né, uma simulação de cabotagem. Fizemos vários projetos de cabotagem, de hidrovia, né, no norte mesmo, tem vários players que estão fazendo aí a exportação dos grãos hoje, né, pelo norte do país, todo mundo correndo para exportar lá pelo Pará, próximo a Pará, em Barcarena, Maranhão, entre outros. E aí, como que eu vou escoar esse produto do Mato Grosso, né, lá para o norte, nordeste, ao invés de vir aqui para o sudeste, para o sul, sudeste? E aí começa a usar a hidrovia, né? Tem vários cases assim, entre outros, mas aqui eu vou mostrar um caso de escoamento de celulose da fibra na hidrovia aqui do Tietê, com o objetivo de dimensionamento de frota, né? Quantas barcaças eu preciso, empurradores, para fazer a movimentação no rio Tietê, dependendo do share de modais que eu vou usar, de ferrovia, de rodovia, etc. Né? Então, esse modelo, ele já tem uma característica um pouquinho diferente, né? Porque aqui eu vou olhar, eu vou botar um foco, a lupa, na operação de transporte, não necessariamente no porto, né? A gente tem projetos que fizemos com tudo detalhado, o porto detalhado de origem, o porto detalhado de destino e a navegação em si, né? Não foi esse caso aqui. Então, quando eu simulo, aqui poderia ser um mapa, tá, de fundo, igual aquele da Votorantim, né? Aqui no caso ele está esquemático. Então, se eu der um zoom aqui, ó, tá a hidrovia do Tietê, né? Então eu tenho a saída lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Tem aqui a eclusa de Jupiá, tá vendo que tem um comboio aqui de barcaça. Aqui são os nós, né? Por onde ele vem, né? As barcaças, né? Até chegar aqui em Pederneiras, né? Onde tem um terminal multimodal para poder fazer o transbordo, né? A gente vê aqui que tem a saída de caminhões, né, que vão direto para Santos, tem a saída aqui ferroviária, no caso da LL, que sai daqui, né, passa Jupiá, Bauru até Pederneiras, Mairim, que até chegar em Santos, e também tem aqui o movimento de Jacareí, da MRS, né, que faz essa outra rota aqui, passando pelo Valongo, até chegar no terminal 31, né? Então, posso acelerar aqui a simulação, para você ver que eu tenho aqui um esquemático aqui da movimentação, né, dos meus diferentes modais, que o objetivo é justamente dimensionar essa frota, né, e o share que eu vou usar para ter a operação, o meu custo de transporte mais enxuto possível, e simulando, inclusive, as respectivas contingências, né. Então, enfim, então, aqui a gente testa essas hipóteses, criando um cockpit também, onde a gente vai ter esses diversos parâmetros. Só para vocês entenderem rapidamente, né, sem entrar em muitos detalhes, aqui tem o supply chain todo que foi testado, né, os modais, eu tenho aqui os dados das rodovias, os dados da ferrovia, né, as pernas e da hidrovia, né, principalmente aqui, ó, tá o tamanho do comboio, né? Quantos empurradores eu tenho, qual a capacidade da barcaça, qual é a prancha, né? O tempo de manobra, a velocidade dos comboios, os tempos em cada nó, né? da viagem aqui do empurrador com a barcaça, enfim. E aí, no fim, a gente faz a simulação propriamente para poder avaliar a performance desse cenário, desse sistema aqui proposto, certo? Bom, então, quando a gente fala aí da simulação, né, quem não conhece simulação, uma forma de começar com a simulação de conhecer, fazer o curso, né, básico do ProModel. Ao fazer o curso básico, vocês recebem uma licença Student do ProModel, que permite fazer modelos de pequeno e médio porte, com suporte técnico nosso para ajudá-los a fazer um primeiro projeto piloto, né, uma alternativa que muitas empresas usam para conhecer a simulação e avaliar, né, é melhor eu
internalizar, tem perfil para fazer internamente ou não, é melhor eu terceirizar, né, contratar consultoria, enfim, e até para justificar aí o que a simulação pode trazer de resultado na sua empresa, né, os benefícios e tudo mais que pode trazer para você tomar decisão sobre os investimentos com o uso dessa tecnologia que corriqueiramente são expressivos, né? Aqui só para ilustrar aqui alguns ganhos, a Michelin Brasil, né, no primeiro projeto teve um saving de 193 mil dólares, a Petrobras foi um ganho quase de 30 milhões no primeiro projeto, né, a Steel conseguiu ganho de 17% em produtividade, investir em equipamento RH, melhoria de processos, a Fiat foi redução de work in process, a Cosiva, né, 5 milhões ao ano, enfim, então normalmente são resultados expressivos, né? A gente faz, às vezes, uma simulação de um porto e fala, puxa, será que eu preciso de um armazém desse tamanho? Se eu consigo reduzir lá o tamanho do armazém, quanto custa, né, um metro quadrado ali de estocagem, né? Às vezes eu falo, estou em dúvida, será que eu preciso de ter um segundo berço para esse volume aqui, para essas toneladas de exportação do meu produto, escoamento do meu produto? Às vezes eu posso ter um só, mas com um equipamento, às vezes é mais barato, e eu consigo sobreviver por mais alguns anos sem precisar despender de um CAPEX, né, já no curto prazo, ou não, né? Às vezes é o contrário. Puxa, se eu investir num segundo berço aqui, com mais o equipamento, eu tenho volume, eu estou com uma demanda crescente, tenho capacidade e ainda consigo fazer isso com uma fila pequena, né, de forma que a economia que eu tenho em demurrage paga essa infraestrutura de capacidade, de um pier a mais, de um berço adicional, etc., né? Só para ter uma ideia, aquele projeto da Vale que eu mostrei para vocês, na primeira versão do SINCAP, eles, na época, eles giravam em 2004, 2005, eles estavam, foi uma das primeiras versões do sistema, né? Ele operava mais ou menos uma faixa de 40, 50 milhões de toneladas ano, e a demurrage era na faixa de 40 milhões de dólares ano. Quando a gente fez o estudo para 60 milhões de toneladas, então aumentar quase 50% do volume na época, né, mais de 15 anos atrás, com a adequação de infraestrutura de investimento no lugar certo, a demurrage de 40 milhões caía para quase 16 milhões para fazer mais volume, 50% a mais volume. Aí depois estudamos 80 milhões, estudamos o cenário de 130 milhões de toneladas ano, até a última versão, que acho que eles nem chegaram ainda, que era o de 240 milhões de toneladas ano. Então, sempre a missão é essa, né? A simulação tentar prover os resultados, né, o dimensionamento de recursos mínimo necessário para atender o volume, né? Então, onde você pode reduzir custos operacionais, né, e adequar a capacidade para o atendimento da demanda futura. Ok? Bom, então, basicamente o que eu tinha programado para apresentar para vocês hoje, né, seria isso, né? Então, espero que tenha atingido as expectativas, né, e dado um briefing, uma visão inicial de simulação para quem não conhecia. E agora eu abro aí, se alguém tiver perguntas, dúvidas, questões, a gente tem um tempo aí para poder estar discutindo essas dúvidas e tudo mais, né? Só lembrando aí que o microfone de vocês está no mudo, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, é só não esquecer de desabilitar o mudo aí, né? Para poder fazer as perguntas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela participação e abro agora aí para as dúvidas. Alguém? Alguma pergunta? Não? Se alguém quiser perguntar, precisar de alguma informação adicional, quiser discutir alguma necessidade específica também, em horário reservado, a gente pode falar também, né? Eu deixei meus dados de contato, tá? Telefone, e-mail, né? Pode me mandar um e-mail, a gente combina um horário para poder discutir pontos específicos que vocês pensam aí
de usar a simulação na sua empresa, né, no seu ambiente de trabalho, enfim, qualquer dúvida ou outra que surja depois, fica à vontade, tá? A gente pode mandar informações sobre o Promodo, a gente tem uma versão demo gratuita, né, que vocês podem baixar para poder ver o modelo, a gente pode estar enviando um material com uma série de casos de sucesso, né, da aplicação da simulação adversa, não só em portos, mas como em outros ambientes, né, de forma geral, informações sobre cursos, sobre projetos, sobre software, treinamento, enfim, que for pertinente que vocês precisarem, eu deixei meus dados de contato, fico à disposição para falarmos aí sempre precisar, né? Tá bom? Alguém queria colocar alguma coisa? Se quiser me mandar pelo chat também, a gente tem mais aí uns 2 minutinhos. Tem uma pergunta aqui, perguntando a Lauri, pergunta se o material vai ser disponibilizado. A gente vai disponibilizar esse vídeo, né? A gente gravou aqui a apresentação, então quem quiser a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês compartilharem com outras pessoas que não puderam assistir na sua empresa, né? Outra pergunta foi sobre